E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre gambitos. E o gambito de hoje será o gambito danês ou nórdico. Confuso para vocês, não é? Muitos de vocês conhecem como gambito nórdico, mas vamos aqui dar um contexto para a situação. Um jogador sueco chamado Hans Linden, lá por volta de 1857, começou a fazer uso deste gambito, mas em 1867, um enxadrista bastante conhecido, Severin From, criador do Gambito From contra Bertura Bird, jogou este gambito pela primeira vez em um evento de peso e também aprofundou seus estudos. Com isso, muitos conhecem como gambito danês ou gambito dinamarquês, mas vocês podem manter também gambito nórdico devido a Hans Linden. Bom, vamos ver aqui o início do gambito, mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro para os jogadores de gambito que o nosso objetivo não é trazer aqui refutações para os mesmos, pelo contrário, é dar a possibilidade aos jogadores que lutam contra gambitos de resistir aos mesmos. Vamos ver aqui como começa o gambito danês ou gambito nórdico, a critério de vocês. Temos aqui E4, E5, D4, ED4, C3. E aqui temos o início do gambito danês ou nórdico. Muitos jogadores aqui tendem a jogar uma das variações teóricas aceitando o peão com D toma C3, temos bispo C4 como uma das possibilidades, C captura B2, bispo captura B2. Notem que nesta posição, já deixei até para vocês aqui a indicação de pressão do bispo de C4 em F7 e pressão do bispo de B2 em G7. As brancas se sentem à vontade nesta posição, mas mesmo aqui as pretas têm chances de igualar com algumas variações que não serão aqui o nosso foco. Trarei para vocês algo mais prático, mais simples, que não precisa bater de frente com tais posições. Vamos voltar à posição e vamos ver o que vai ser oferecido agora. Após C3, vamos jogar a nossa sugestão, o movimento dama E7. Sugestão também do grande Paul Keres. Então fiquem atentos, pois se Paul Keres sugere dama E7 é porque vale a pena levar em consideração. Temos aqui o dama E7 e notem que seu objetivo imediato é atacar o peão de E4 das brancas. Acreditem vocês ou não, defender este peão de E4 não é fácil contra a ameaça de dama E7. Por exemplo, vamos começar com a variação com dama capturando D4 nesta posição. Após dama captura D4, a dama branca está centralizada, protegendo o peão de E4 e dá aquela impressão de que está tudo bem, tudo tranquilo. Aqui as pretas têm duas continuações. As pretas teriam cavalo F6 e F5. Quero levar em consideração a continuação de muita luta, o movimento F5. Este movimento já traz problemas para o jogador de brancas. Eu não vou aqui mostrar para vocês todas as possibilidades. Como vocês viram, os nossos vídeos mostram algumas possibilidades e o restante, o aprofundamento, fica por conta de vocês. Então, após F5, vamos aqui já pensar inicialmente que o movimento E5 não será nada positivo para o jogador de brancas devido a cavalo C6 e a queda do peão de E. O problema todo já começa aqui para o nosso amigo de brancas. Se as brancas tentassem, por exemplo, aqui, cavalo D2 nessa posição, poderíamos seguir, por exemplo, com cavalo em F6. E se, por exemplo, tivéssemos aqui F3 nessa posição, teríamos cavalo C6, dama E3. Notem que nesta posição as brancas estão segurando o peão de E4. Mas agora vamos ir com outra pancada aqui na posição, lance D5 pressionando E4. Notem que a dama E3 está sem proteção, então fora de cogitação a captura do peão de F5 ou o peão de D5 com o peão de E4 das brancas aqui. E aqui já temos os problemas que surgem para o nosso amigo. Se, por exemplo, tivéssemos aqui bispo em B5, teríamos D captura E4, F captura E4, por exemplo, nesta posição, e F captura E4. Notem que nesta posição, brancas estão simplesmente perdendo um peão sem qualquer compensação aqui. É claro que poderíamos ter outras variações surgindo após, por exemplo, F toma E4, poderíamos ter no lugar do F toma E4, bispo captura C6, B captura C6, F toma E4. E notem que após F toma E4, as pretas podem recapturar com F toma E4 ou jogar simplesmente o interessante bispo em A6, mantendo a posição como está e prejudicando, atrapalhando a possibilidade de roque pequeno por parte de seu adversário. Então teremos estas variações a princípio com cavalo em D2 nesta posição. Poderíamos pensar aqui no lugar de cavalo em D2 no movimento, por exemplo, bispo em D3. Temos agora bispo em D3 na posição,
As brancas estão dizendo o seguinte: estamos defendendo o nosso peão de E4, mas vamos seguir aqui simplesmente com cavalo F6, pressionando, mantendo a pressão sobre o peão. Se, por exemplo, bispo G5, uma das possibilidades aqui, teremos cavalo em C6. Notem a força do dama E7 nessa variante. Se, por exemplo, temos aqui bispo capturando simplesmente F6, teremos G captura F6, dama E3 nessa posição. Aparentemente, vamos ter a impressão de que as brancas estão sólidas e segurando agora qualquer ameaça que possa surgir, mas as pretas continuam atacando aqui. Por exemplo, cavalo em E5 é um dos lances teóricos para a posição. Estranho, não é? Cavalo E5 é o lance forte, sim. Se, por exemplo, E captura F5, cavalo captura D3 cheque, notem que a dama não vai poder capturar o cavalo, já que a dama em E7 está cravando a dama que está em E3 na posição. Então, teríamos ganho de peça por parte das pretas. Então, após cavalo E5, poderíamos ter aqui bispo em C2, por exemplo, e teríamos F captura E4. Após F captura E4, aparentemente as brancas vão ter lances tranquilos, duas possibilidades de captura, bispo captura E4, dama captura E4. Mas ainda aqui as pretas produzem lances belíssimos. Por exemplo, dama captura E4, teríamos simplesmente D5 como resposta. E, obviamente, para todos nós aqui, dama captura D5 vai perder para cavalo F3, cheque duplo com dama que está em E7. E, obviamente, a ida do rei tanto para D1 quanto para F1 terá como destino o lance dama E1, cheque mate na posição. Então, após D5 aqui, observem que teríamos como mais seguro, em teoria, dama E2, mas as pretas poderiam seguir com o bispo em G4, tendo, quem sabe, no futuro, a possibilidade de seguir com roque grande nesta posição, com excelente posição para enfrentar as brancas. E vocês podem estar se perguntando, ok, tudo bem, após bispo em C2, nesta posição F toma E4, eu quero seguir simplesmente com bispo captura E4, mas ainda aqui, com bispo captura E4, vamos ter problemas depois de D5. Notem que o D5 executado nesta posição pelo jogador de pretas é extremamente perigoso. Notem sempre a pressão da dama em E7 indiretamente sobre o rei em E1. Isso é extremamente importante nessa variação. Por exemplo, se temos aqui bispo capturando nesta posição, notem bem, E4, olhem a resposta das pretas. Bispo em H6. E após bispo em H6, obviamente, se temos dama capturando H6, vamos ter cavalo G4 cheque atacando a dama e cavalo deixando aqui a dama em H6, as brancas em apuros, desaparecendo do tabuleiro. Vamos voltar à posição bispo em H6. Se tentássemos aqui, por exemplo, dama em E4, mantendo o bispo pressionando B7, teremos C6. E notem que após C6, temos o desastre do jogador de branca, já que o bispo não deve chegar a B3 neste momento, devido a cavalo D3 cheque, notem, ganhando a dama das brancas na posição. E se as brancas tentassem após bispo H6, dama E2, as pretas seguiriam tranquilamente aqui, por exemplo, com o movimento bispo em G4, mais uma vez, guardando, quem sabe, a possibilidade de roque grande, mas com uma posição muito forte para o jogador de pretas. Então vocês já começam a notar e perceber que se o Keres indica a dama E7 como uma forma de lutar contra o gambito danês ou nórdico, vocês devem levar em consideração mais a sugestão dele do que a minha sugestão. Vamos seguir adiante com outra variação dentro da variante. Temos aqui agora o seguinte: E4, E5, D4, ED4, C3, dama E7. Agora, o jogador de brancas não vai seguir com dama toma D4, pois aqui vocês viram que as pretas vão jogar e muito dentro da posição. Mas aqui o jogador de brancas, jogador de gambito, decide jogar C captura D4. E aqui as pretas devem sim aceitar o gambito com dama captura E4. Indicação também do Paul Keres para vocês. Dama captura E4, teremos aqui duas variações para considerar, bispo em E2 e bispo em 3. Mas vamos começar com bispo em E3. Após bispo em E3, notem que temos uma posição em que as pretas estão com a dama em E4. E, obviamente, em algum momento, cavalo em C3 vai estar chegando aqui para as brancas. Então, aqui a recomendação é bispo em B4 cheque, cavalo em C3, cavalo em F6, cavalo em F3, simplesmente roque pequeno,
bispo em D3 e dama E7. Este é o ponto que nós vamos ver apenas aqui na variante. As pretas conseguem, como vocês podem ver, uma posição tranquila, onde as brancas não estão seguindo com aquela ideia natural do gambito. O grande negócio aqui para os jogadores que enfrentam gambitos é procurar evitar as posições que o jogador, o gambiteiro, digamos assim, está buscando. Geralmente a sua preparação vai estar voltada justamente dentro dessas posições. Lances surpresas com dama E7 pega realmente no pé do seu adversário e vocês podem arrancar empates e até mesmo vitórias em posições como estas. Aqui, obviamente, as pretas vão ter que finalizar o seu desenvolvimento do bispo e do cavalo, mas notem que não existem fraquezas na posição das pretas e vocês podem e devem se aprofundar dentro dessas posições buscando bancos de dados. Vamos para a terceira opção aqui. A nossa terceira opção vai ser com bispo em E2. Então temos E4, E5, D4, E toma D4 e C3. Mais uma vez, dama E7, C toma D4, dama E4 cheque, e temos bispo em E2, permitindo a captura do peão de G2 aqui das brancas, mas a posição é teórica. E aqui muitos jogadores temiam capturar o peão de G2 devido ao desenvolvimento alcançado pelo jogador de brancas, mas o Paul Keres diz que as pretas sim devem capturar o peão e com confiança. Dama captura G2. Temos, obviamente, bispo em F3 defendendo este peão, a torre, perdão, que está em H1. Dama em G6, por exemplo, cavalo C3, uma das variantes possíveis. Temos bispo em B4, sempre importante aqui, cavalo de G em E2, cavalo em E7 na posição. E aqui paramos numa posição teórica, onde vamos ter inúmeras possibilidades para as brancas seguirem. Vamos mostrar uma delas. Temos aqui torre G1 como teórico, dama F6, notem que pressionando o bispo que está em F3, dama em D3 cheque, simplesmente H6 quebra a ideia de bispo em G5 possível aqui para o jogador de brancas na posição, e teremos aqui simplesmente bispo em D2, cavalo de BC6, por exemplo, roque grande e D6. Após D6, as pretas guardam a ideia de bispo em F5, pressionando a dama, e guardam também a ideia de roque grande nesta posição, com bom jogo para as pretas. Notem que as pretas não precisaram aqui com dama E7 encarar as variações onde as pretas aceitam os peões e muitas vezes não sabem defender a posição e levam verdadeiros massacres contra os jogadores do gambito danês ou gambito nórdico. Volto a repetir que o nosso objetivo aqui não é refutar o gambito danês ou nórdico, é mostrar uma forma interessante de enfrentar este gambito que pode surpreender os jogadores de brancas. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que está simplificado e vocês devem aprofundar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês e comentários para dar aquela moral ao nosso canal. Até a nossa próxima análise. Valeu!